Olá, queridos adolescentes, como vocês estão? Espero que bem. Sou a Prof. Ana, Ana Alice. Estou aqui para trazer para vocês a lição de número 11, que vai tratar a respeito do fruto do Espírito. A nossa revista é a número 6, que estamos falando a respeito dos dons espirituais e o fruto do Espírito. Até a lição do número 10, vocês viram a respeito dos dons espirituais, diversos dons espirituais. E na lição de hoje, nós vamos ver a respeito do fruto do Espírito. A nossa lição, ela está em Gálatas, capítulo 5 e versículos 22 ao 25. Eu espero que vocês já estejam organizados aí. Se vocês ainda não estão com a revista, com a Bíblia de vocês, pausem esse vídeo, vão correndo, se organizem e de preferência peguem um ambiente aí mais tranquilo onde vocês possam... Eu vou tentar ser rápida na aula de hoje, tá? Vou tentar ser bem sucinta, bem breve, para que não fique um vídeo muito extenso, porque eu sei que muitos adolescentes não estão assistindo. E às vezes vocês não têm facilidade para ficar presos aqui, assistindo a gente. Então, se organizaram? Vamos orar para que Deus nos abençoe nesta lição e que vocês possam compreender, tá bom? Pai amado, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui para aprender mais de Ti, Senhor, para aprender da Tua Palavra. Te agradeço pela vida de cada adolescente que está assistindo essa lição. Te agradeço pela vida das suas famílias, Senhor, e te peço que venha nos dar sabedoria, Pai, para passar esta lição e que eles possam compreender, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Abra comigo aí na casa de vocês, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 ao 25, que nos diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Esta será a nossa lição de hoje, a respeito das características do fruto do Espírito. A Bíblia diz, em Gálatas capítulo 5, versículo 16, nos traz o seguinte: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Então, como eu já disse para vocês, até a lição do número 10 foi tratada a respeito dos dons do Espírito. Hoje, os dons espirituais, Hoje nós vamos tratar a respeito do fruto do Espírito. Que ser conhecido como cristão vai muito além de um título. Quando a gente analisa as Escrituras Sagradas, nós vemos o momento em que os seguidores de Cristo, eles foram chamados de cristãos. Pela primeira vez, isso está no livro de Atos, capítulo 11, versículo 26, onde os seguidores de Cristo, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. E foi lá na cidade de Antioquia. Não era o fato dos discípulos simplesmente seguirem um novo ensinamento que fizeram com que eles fossem dignos de receber esta nomeação de cristãos. Não, mas foram as atitudes dos discípulos. Eles eram tão parecidos com o Senhor Jesus Cristo, mas tão parecidos que a eles foi dado esse nome como seguidores de Cristo. A partir de então, eles começaram a ser chamados de cristãos pelas suas atitudes, não pelos simples fatos deles serem seguidores de Jesus Cristo. Hoje, nós também precisamos ser identificados de tal forma, com os ensinamentos e os conceitos que o nosso amado Mestre Jesus Cristo nos deixou, para que nós possamos fazer jus ao mesmo título lá dos seguidores dos discípulos de Jesus. Ao olharmos o cristianismo vivido em nossos dias, em muitas comunidades de fé, nós precisamos concordar que estamos muito aquém dos valores de Cristo.
praticado pelos irmãos lá da igreja primitiva. Na lição de hoje, nós vamos ter a oportunidade de refletir, então, sobre a necessidade de nós vivermos uma fé que supere o exercício intelectual, ou mesmo a administração dos dons espirituais que foram vistos nas outras lições. Que a nossa fé ela possa se traduzir na prática da palavra de Deus. A nossa lição ela traz aqui uma dinâmica que eu quero que vocês imaginem comigo. Se eu dissesse para vocês reconhecerem uma árvore pelas suas folhas. Vocês conhecem bergamota, né? Agora nós estamos em época de bergamota, inverno aqui no nosso sul. A folha de bergamota ela é fininha, pequenininha, né? Vocês reconheceriam, será facilmente, uma árvore, uma bergamoteira, pela sua folha? Uma outra, a laranja, ela é a folha é um pouco maior que a folha da bergamota. Vocês reconheceriam facilmente? Agora, se eu trouxesse para vocês isso daqui, ó, vocês me diriam que é o quê? Ó, é uma bergamota? É muito mais fácil vocês reconhecerem a árvore pelo fruto ou pela folha? O que vocês me diriam? Eu acredito, eu não tô conseguindo ouvir vocês falarem, gente, mas eu acredito que vocês me diriam que é muito mais fácil vocês reconhecerem uma bergamoteira pelo fruto, pela bergamota, do que pela folha. E assim também ocorre na nossa vida cristã. É pelo fruto que nós produzimos que vai ficar muito mais fácil de identificar qual fé nós possuímos. É através dos nossos frutos. E é isso que nós vamos ver na nossa lição. O apóstolo Paulo, aqui conhecendo mais de Deus na nossa revista, ele admoestou os crentes lá da igreja que se encontrava na Galácia que houvesse coerência entre a fé deles e a prática da palavra de Deus. Pois a verdadeira fé, ela nos conduz à prática. Dentre os ensinamentos dissertados pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, está o fruto do Espírito, que os verdadeiros filhos de Deus devem produzir. O fruto do Espírito é o modo de viver íntegro e honesto do crente, à medida que ele permite que o Espírito influencie na sua vida. A ação do Espírito, ela subjuga o poder do pecado, especialmente as obras da carne. E ele faz com que o crente ande em comunhão com Deus. O nosso primeiro tópico é a respeito da multiplicidade do fruto do Espírito. Isso dá a entender que são múltiplos, que são mais de um. Apesar, então, da variedade encontrada lá nos dons espirituais, nós vemos que são vários dons espirituais, o texto bíblico ele é claro ao chamar de, não sei se vocês perceberam, mas desde o início eu digo fruto do Espírito no singular e não frutos do Espírito no plural. Pois uma pessoa dirigida pelo Espírito, ela tem como fruto a manifestação integral dessa multiplicidade que nós vamos ver agora. Que são vários, são múltiplos, mas a gente fala fruto do Espírito. Quais são eles? Nós vimos aqui no Gálatas capítulo 5, versículo 22. O primeiro, amor. O primeiro fruto do Espírito é amor, é o interesse, é a busca do bem maior de outra pessoa sem nós esperarmos nada em troca. É você fazer algo pelo teu irmão, pelo teu colega, sem esperar que ele vai te retribuir com alguma coisa. Isto é o fruto do Espírito chamado amor. Agora, a alegria também é um fruto do Espírito. Ela transcende as circunstâncias e ela é baseada na percepção da presença de Deus que dá sabor à vida. A alegria, ela é um fruto do Espírito, ela vai além das circunstâncias. A paz
também é um fruto do Espírito, que é aquela serenidade diante das circunstâncias da vida. As coisas podem estar um caos, a circunstância pode estar, amedrontando várias pessoas, mas aquela pessoa, ao momento que ela chega, ela transmite paz naquele ambiente. A paz é um fruto do Espírito. Um outro fruto do Espírito é a paciência. É você saber esperar o momento certo para todas as coisas. Não agir nem falar precipitadamente e aguardando sempre o tempo oportuno. Então, além de você agir, é na fala, sabe? Você saber o momento de você se calar e o momento de esperar a sua vez. O fruto do Espírito, a paciência. A delicadeza ou a amabilidade é um fruto do Espírito. É ter o cuidado para você não magoar, para você não ferir o teu colega, o teu irmão, o teu pai, a tua mãe, algum familiar teu. É você ter cuidado com o que você fala ou como você age. É o fruto do Espírito da delicadeza ou amabilidade. O fruto do Espírito da bondade é você desejar e agir sempre em favor do bem, rejeitando aquilo que é mal ou injusto. Fruto da bondade. O fruto da fidelidade é a lealdade constante a Deus, aos seus valores, à sua palavra e às pessoas que nós estamos ligados. É a fidelidade, ser uma pessoa fiel, é um fruto do Espírito. E a humildade também é um fruto do Espírito. Humildade ou mansidão. A humildade, o que é? É você não ser uma pessoa que se vangloria com aquelas coisas que você possui. É você saber que todo bem que nós possuímos ou que nós fazemos, ele vem de Deus. Ele não é nosso. É por isso que nós não devemos nos vangloriar por causa das nossas realizações, diga assim, financeira ou de estudos, qualquer realização você tem que compreender que aquilo veio de Deus, não é algo em virtude de você. Então, a humildade, ela é um fruto do Espírito. E domínio próprio, creio que vocês já escutaram muito sobre isso. Domínio próprio também é um fruto do Espírito. É você controlar as suas próprias paixões, é conter a si mesmo e agir de forma moderada. Domínio próprio. O fruto do Espírito, então, esses vocês podem pegar na Bíblia de vocês aí, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que vai estar descritos estes frutos do Espírito. Cada um está descrito aqui. Que vocês podem até pegar e colar no quarto de vocês, para vocês memorizarem, tá? E uma coisa que eu quero dizer para vocês, que o fruto do Espírito, ele deve ser intencional muitas vezes, gente. Eu digo assim, que você não é na primeira vez que talvez tenha alguma pessoa assim que você considera ela uma pessoa ruim, sabe? Ela é aquela pessoa que às vezes faz trapaça na escola, assim, sabe? Que cola, não é uma pessoa assim confiável e ela tá precisando de você num determinado momento. É claro que você vai pensar assim, não, eu não vou ajudar essa pessoa é muito ruim, sabe? Mas o que eu digo que vocês têm que ser intencional. Não é fácil você amar uma pessoa assim, mas você deve lembrar que o fruto do Espírito, amor, deve fazer parte da tua vida, que vai fazer com que você ajude essa pessoa sem esperar nada em troca. Então, por isso que eu digo que às vezes você tem que ser intencional nas tuas ações. É nesse sentido. O fruto do Espírito é a obra espontânea do Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo, ele produz certos traços de caráter que são encontrados na natureza de Cristo. São os subprodutos de seu controle sobre a nossa vida. Nós não conseguiremos obtê-los se tentarmos alcançá-los sem a ajuda do Espírito Santo. Isto é certo. Se nós quisermos que o fruto do Espírito cresça em nós, nós devemos unir a nossa vida à dele. Devemos conhecê-lo, nós devemos amá-lo, nós devemos lembrá-lo e imitá-lo. Como resultado, cumpriremos o propósito da lei.
amar a Deus e aos nossos semelhantes. Qual dessas qualidades você gostaria que o Espírito produzisse em vocês? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão ou domínio próprio? A pessoa que ela demonstra ter o fruto do Espírito, ela está praticando a lei de uma forma muito mais precisa do que aquela pessoa que apenas obedece. Apesar dela obedecer a todos os rituais estabelecidos na palavra, ela tem pouco amor em seu coração. Então, a pessoa que ela consegue praticar os frutos do Espírito, ela acaba se sobressaindo, até naquelas pessoas que sabem de cor e salteado todos os textos bíblicos das Sagradas Escrituras. Segundo tópico da nossa lição é cultivando o fruto do Espírito. Como cultivar o fruto do Espírito? O mesmo Espírito Santo que nos guia na santidade e produz o fruto em nós, ele também é responsável por distribuir os dons espirituais que nós vimos nas outras lições aos que creem. No entanto, parece ser muito mais interessante, a gente parece muito mais interessado nos dons espirituais do que no fruto no Espírito. Apesar da Bíblia nos ensinar com clareza que ela pode até possuir dons espirituais e ao mesmo tempo ser imaturo espiritualmente. A carta de Paulo aos Coríntios, ela apresenta-nos essa verdade. Muitas pessoas têm dons espirituais, mas elas não têm maturidade espiritual e ela não produz fruto do Espírito. Paulo, então, ele lista as virtudes do fruto do Espírito em sua carta aos Gálatas. Ele afirma que o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E tais virtudes, elas é o que caracteriza uma vida autêntica cristã. Se nós somos cheios do Espírito, devemos possuir não somente dons espirituais, não somente buscar ter dons espirituais, mas também o fruto do Espírito. Isso, porém, envolve muito tempo, gente. Não é assim uma mudança superficial da noite para o dia que você vai desenvolver o fruto do Espírito. Tais mudanças envolvem uma reformulação nas nossas vontades mais íntimas do nosso coração, o que representa um processo de longa vida de santificação pelo Espírito. Queridos adolescentes, é por isso que eu digo que algumas atitudes de vocês têm que ser intencionais. Um conselho nesse sentido é que você busque desenvolver todas essas virtudes referentes ao fruto do Espírito, para que você tenha um crescimento saudável e equilibrado. E seja intencional. Ame aquelas pessoas que não têm nada para te oferecer. Faça em um primeiro momento de forma intencional, que isso vai ao longo dos dias, isso vai se tornar algo prazeroso e você nem vai se tocar mais que você fez a primeira vez intencional. O nosso último tópico, viu, como eu disse que ia ser rápida, é a respeito da relação entre o fruto do Espírito e os dons espirituais que nós já estudamos. É de suma importância no que diz respeito aos dons espirituais que nós compreendamos claramente a relação existente entre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Se nós falharmos nesse ponto, nós entendermos a relação dos dons espirituais com o fruto do Espírito, nós podemos trazer alguns embaraços para nós e inclusive para a nossa comunidade de fé. Os dons do Espírito, eles são dados pelo Espírito em uma ação de fora para dentro. E eles já estão preparados quando eles são concedidos a alguns crentes da nossa igreja. E com relação ao crente produzir o fruto do Espírito, é uma relação inversa, porque ela é uma ação de dentro para fora. Ela é mediada pela graça do Espírito Santo, que é aperfeiçoada com
tempo na vida cristã. Então, os dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo de fora para dentro. E o fruto do Espírito, ele é gerado em nós de dentro para fora. Agora, a finalidade da manifestação plural dos dons espirituais, nós estudamos, acredito que em todas as lições foi falado isso, que o principal objetivo do dom espiritual é a edificação de todo o corpo de Cristo, a edificação de toda a igreja, todos os crentes em Cristo. E é nesse ponto que nós vamos entender que há uma relação muito estreita entre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Porque, como eu disse, dons espirituais, o principal objetivo é a edificação de todo o corpo de Cristo. E o fruto do Espírito, com as virtudes, eles habilitam o crente a ser um canal de bênção para toda a comunidade. Vocês imaginem uma pessoa que possui todas essas virtudes do fruto. Uma pessoa que tem amor, que tem alegria, que tem paz, que tem paciência, que tem amabilidade, que tem bondade, que tem fidelidade, que tem mansidão e que tem domínio próprio. Com toda certeza eu posso afirmar para vocês que essa pessoa é uma pessoa maravilhosa que vai edificar todo o corpo de Cristo e toda a comunidade. Aí que está o vínculo entre os dons espirituais e o fruto do Espírito. É uma relação muito estreita. A ausência do fruto, ela pode levar ao mau uso dos dons espirituais, bem como prejudicar o bom desenvolvimento da obra de Deus, como estava ocorrendo lá na igreja de Corinto. Então, uma vida cheia de dons espirituais, mas sem a manifestação das virtudes do fruto do Espírito, ela tende a ser vazia, sabe? Há pessoas que elas têm receber dons, foi concedido pelo Espírito Santo, mas ela não está produzindo fruto do Espírito. Então a vida cristã dela acaba se tornando uma vida vazia. As virtudes operadas no fruto do Espírito é que orientam um uso proveitoso dos dons espirituais. Uma igreja como a dos nossos irmãos lá de Coríntios tendia ao fracasso, pois eles possuíam vários dons espirituais, mas eles não estavam operando as virtudes do fruto do Espírito. Com isso, os dons eram mal utilizados e trazendo muitas discussões e muitas desavenças. Então nós temos uma necessidade de apresentar uma vida cheia de virtudes do fruto do Espírito para a boa utilização dos dons espirituais. Nós precisamos buscar pelo conhecimento para que nós saibamos administrar os dons espirituais que o Senhor dispensou para a edificação da igreja. Eu espero que vocês tenham compreendido a lição de hoje a respeito dos frutos do Espírito. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado, quem tem meu número, quem não tem pode pedir para a Prof. Chay, ou mandar para a professora Chayane qualquer dúvida. Na minha última aula, eu fiz as palavras-chave, porque a gente consegue ver que nem todos os adolescentes estão assistindo, porque a gente consegue pelo YouTube aqui controlar o número de visualizações. E eu fiz as palavras-chave para fazer a premiação. Eu combinei com a Chayane que quando ela fizer a premiação no trimestre, eu vou encaminhar para apenas 3 adolescentes que assistiram a minha aula e mandaram as 3 palavras-chave, sim, apenas 3. Eles vão ficar muito alegres, porque daí eu vou ter mais dinheiro para poder fazer um brinde maior, porque se fossem mais pessoas seria um brinde menor. Mas você que assistiu a lição de hoje até aqui, que já fechou uns 17 minutos, eu quero que você mande para a professora Chayane e diga: olha, a Profiana disse que vai dar uma caixa de bis. E eu vou mandar uma caixa de bis para você que terminou de assistir essa lição até aqui, porque eu gosto de valorizar aqueles que se comprometem a estudar as nossas lições, tá bom? Manda ali no privado pro Prof. Chayane. Eu quero minha caixa de bis que a Profiana disse que ia dar, tá? Pessoal, fiquem com Deus. Qualquer dúvida vocês nos repassem, tá? Pratiquem durante essa quarentena, porque eu acredito que com os nossos familiares é que a gente tem que desenvolver mais essas virtudes do Espírito, porque são pessoas que nos conhecem desde que nós nascemos. Então, é mais difícil
você demonstrar a tua vida cristã com aqueles que te conhecem assim no íntimo. Porque é muito fácil, gente, eu sair da minha casa e ir ali na rua e cumprimentar uma pessoa desconhecida e ser muito simpática com ela. E agora, dentro da minha casa, as pessoas me conhecem, o tio Sandro me conhece, ele sabe que tem dias que eu sou um mau humor terrível. Então, é com o meu marido, é com os meus pais, com a minha família, que eu preciso desenvolver também esses frutos do Espírito. Entenderam? Então, vamos orar ao Senhor. Pai amado, te agradecemos por esta lição, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo teu doce e amado Espírito Santo fazer parte das nossas vidas. E nós queremos te pedir, Senhor, que tu nos ajude, pois eu sei que sem a tua ajuda, Senhor, nós não podemos fazer nada. E eu te peço, Senhor, que tu nos ajude a desenvolvermos essas virtudes do fruto do Espírito, que nós possamos ser pessoas amáveis, que nós tenhamos alegria, que nós tenhamos bondade, que nós sejamos amáveis com as pessoas, delicados com as pessoas, que nós tenhamos domínio próprio, Senhor, e que todos os frutos do Espírito, Senhor, sejam manifestados nas nossas vidas, que as pessoas possam compreender e possam ver de longe o quão cristão nós somos, porque nós somos imitadores de Ti, Senhor. Fica conosco, abençoa os nossos lares, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Beijos.